Olá, investidores, bem-vindo de volta ao nosso canal Fronteira Investimentos. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar sobre um tópico essencial para quem quer ser um investidor, tá? E controlar um pouco seus investimentos, tá bem? De forma a ter um pouco mais de segurança, que é a diversificação em investimentos quando a gente fala em ações. Isso serve também para os outros ativos, caso vocês queiram colocar aí dentro da carteira de vocês, tá bem? Deixa eu trocar a tela aqui, então, para a gente começar de fato. Então, vamos falar um pouquinho sobre diversificação, tá bem? Mas o que é diversificação? Tá? A diversificação ela é uma estratégia de gerenciamento de risco, tá? Que mistura uma ampla variedade de investimentos dentro de um portfólio, ou seja, dentro de uma carteira. Tá? A carteira são os investimentos que vocês têm dentro dela. Tá? Então, por exemplo, faz uma analogia com a carteira normal que a gente utiliza. Então, a carteira tem os cartões de crédito, pode ter cédulas de dinheiro, pode ter moedas. Então, cada um desses é um ativo que vocês têm dentro da carteira. Tá? Então, dentro da carteira, vocês vão ter diversos ativos. No nosso caso aqui, a gente vai ter algumas ações. Tá? Então, a ideia é que essa carteira diversificada possa diminuir o risco, porque o desempenho positivo de alguns investimentos neutraliza o desempenho negativo de outros. Tá? Então, vocês podem ter uma ação que ela está sofrendo um pouco, então o valor da sua ação ela vai diminuir um pouco, o valor do capital da empresa vai diminuir, mas em compensação a gente pode ter outra ação que o valor subiu um pouco, isso depende do mercado. E aí o que acontece? A gente vai ter sempre a balança equilibrada. E aquele velho ditado, pessoal, até eu coloquei a cestinha aqui, tá? Para lembrar. Aquele ditado que a gente sempre escutou, né? Nunca coloque todos os ovos dentro de uma mesma cesta, tá? Então a gente vai evitar de pegar e comprar só um tipo de ativo, por exemplo, investir em apenas um setor. Isso a gente vai comentar agora nos próximos slides, tá bem? Então a gente vai dividir as nossas cestas, as nossas ações, os nossos ovos, em cestas separadas, caso haja um acidente, para que a gente não perca os nossos ovos, os nossos investimentos, tá? E por que é importante a gente fazer essa diversificação? Tá? A importância da diversificação ela não deve ser subestimada. Tá? E a gente vai ver três razões principais. Tá? A primeira razão que a gente vai ver é a redução do risco. Tá? Então, a diversificação ajuda a reduzir o risco específico de um ativo. Tá? Então, imagine, se você investe apenas em uma ação e ela cai, você perde dinheiro. Tá? Imagina que eu comprei, eu tenho 10 mil reais para investir, investi os 10 mil em Klabin, por exemplo. Digamos que o preço da Klabin, a Klabin sofra algum revés no mercado e o preço da ação, o preço da empresa venha a cair. Tá? Então, se desvalorizar 50%, vocês perderam 50% do dinheiro de vocês. Tá? Ela até pode vir a recuperar no futuro, mas vocês têm que tomar bastante cuidado essa questão. Tá? A gente teve uma empresa agora que muita gente investiu, que subiu demais, e ela caiu, simplesmente o valor da ação derreteu, que foi a Petz. Tá? Vocês podem até pesquisar. Se não me engano, o ticker é PETZ3, eu acho que é. Tá? Então a Petz, se vocês olharem o histórico, vocês vão ver que nos últimos anos aí a Petz ela derreteu, então ela perdeu muito do seu valor. Então teve bastante gente que perdeu dinheiro aí com a Petz. Então imagina uma pessoa que tem investido apenas em uma ação, perdeu praticamente todo o seu valor investido. Então a gente diversifica para não correr esse risco, tá bem? Outra coisa que a gente vai bater aqui, tá? Esse é o primeiro, a redução do risco, tá? Outra coisa que a gente precisa ficar bem atento aqui é a melhoria do retorno ajustado ao risco. O que é isso, Rodrigo? Então imagine uma carteira diversificada. A nossa carteira, se ela está diversificada, ela tende a ter um desempenho mais estável ao longo do tempo, equilibrando perdas com ganhos. Lembra aquela ideia da balança?
Eu vou trazer dois gráficos aqui para vocês, pessoal, tá? Porque a gente entenda um pouquinho melhor essa parte aqui do risco ajustado, tá? Isso aqui são bases em artigos científicos, tá? Então, o primeiro aqui, ele é um gráfico que ele mostra o risco, então o percentual de risco está aumentando, um gráfico XY, tá? Então, a gente tem um aumento aqui do risco percentual com a taxa de retorno, tá? Isso aqui são pontos que foram observados durante o estudo. O que se constatou? Tá? Que quanto maior a taxa de retorno, a gente busca uma taxa de retorno maior, por exemplo, aqui em 30% onde o estudo observou, maior é o nosso risco. A gente tem um risco maior associado a uma taxa de retorno maior. Tá? O que a gente costuma dizer é que não existe almoço grátis, pessoal. Se vocês querem uma alta taxa de retorno, vocês vão correr um maior risco. Tá? Então a gente tem que buscar uma forma de minimizar esse risco, onde eu tenho o máximo de retorno possível, com o risco mínimo. Então o estudo que ele demonstrou, por exemplo, que para essa situação, o melhor retorno com menor risco seria este pontinho aqui, ó, onde a gente teria um retorno de 15%. Pessoal, isso aqui falando em pagamentos e dividendos é muito alto, tá? É um retorno muito bom, tá? Com um risco associado de 5%. Em comparação com os outros, é o menor risco que a gente vai ter, tá? Então a gente tem que sempre buscar esses pontos, tá bem? Nos nossos aplicações aqui de dividendos, na seleção de empresas pagadoras de dividendo, eu comentei nos outros vídeos, tá? Então quem não assistiu, assiste aí, maratona os vídeos, tá? Porque é bem importante, porque é uma escada de conhecimentos que a gente vai fazendo vídeo a vídeo. Eu comentei que a gente utiliza ali um método do Bazin, tá? E o Bazin, ele definiu ali nos estudos dele, tem um livro ali, do Décio Bazin, que ele definiu que tendo uma taxa de retorno de 6%, já é o suficiente para a gente ter um bom capital de retorno, para a gente ter um retorno muito bom sobre o nosso capital investido. Tá? Então, o mínimo que a gente espera é 6%. A gente procura sempre empresas que paguem mais. Tá? E a gente fica, geralmente, pelo que eu observei no meu pouco tempo de investidor, né, é que as empresas elas pagam ali, tá? Boas pagadoras de dividendo, elas pagam 10%, tá? 10, 12%, e não é sempre. Isso depende de cada ano, como que a empresa teve, como que foi o desempenho da empresa durante o ano, tá? Então, a gente pode ter uma empresa, por exemplo, que paga 20% de dividendo, tem um retorno de 20%, mas no outro ano ela pode pagar 5, 3%, tá? Então a gente procura empresas que tenham uma certa estabilidade. Então, por exemplo, se uma empresa paga 8%, mas eu vejo que ela paga 8%, o outro ano ela pagou 7,5%, o outro ano ela pagou 9%, depois ela voltou para 8%, a gente consegue ver que ela deu uma flutuada, mas ela está estabilizada naquele patamar ali. Ela não paga alto para depois não pagar nada. Tá? Então a gente procura empresas que elas tenham uma certa estabilidade de pagamento de dividendos, sendo maiores do que 6%. Fechou? Essa é uma questão bem importante, tá? Então a gente tem que minimizar o nosso risco, tá? Vocês podem até correr um pouco mais de risco, pessoal, mas aí é critério de cada investidor, tá? Caso aconteça alguma coisa, tá? Vocês venham perder aí os investimentos de vocês, vocês não podem reclamar porque vocês estavam correndo risco, tá? Outra coisa bem importante aqui sobre o retorno ajustado, tá? E aí entra mais na parte de diversificação, é esse outro estudo aqui, tá? Esse estudo aqui, pessoal, ele é bem legal, tá? Porque ele mostra mais ou menos quantos ativos eu preciso ter na minha carteira para eu considerar que eu estou diversificado, tendo um menor risco, tá? Então aqui, nesse ladinho, é o número de ativos que eu tenho, tá? Então aqui vai crescendo o número de ativos, ou poderia ser, por exemplo, no nosso caso, o número de ações, e aqui o risco associado. Então, se eu tenho apenas um ativo, eu tenho apenas uma ação,
eu tenho 100% de risco, porque a gente entra naquela situação. Imagina que essa empresa sofra algum revés financeiro aí no ano, tá? Eu posso perder todo o meu capital investido. Se eu tiver duas ações, tá, eu já caio para baixo de 80%. Tá? Se eu tiver 3 ativos aqui, eu já caio abaixo de 70%. Tá? A gente consegue ver também que isso aqui decai. Tá? Só que depois ele tende a ter uma certa estabilidade. Tá? A gente consegue ver que isso aqui não vai baixando muito. Tá? Então ele fica mais ou menos aqui entre 10 e 13 ativos aqui, ó, que seria por esse estudo recomendado, tá? Então a gente não precisa ter mais do que o número desses ativos, porque senão a nossa carteira ela vai deixar de ser diversificada e ela vai passar a ser pulverizada. Eu vou ter muitos ativos e eu não vou conseguir acompanhar esses ativos. Lembra que eu comentei no outro vídeo que a gente deve acompanhar as empresas, a gente deve acompanhar os relatórios trimestrais emitidos pelas empresas para a gente saber como que foi o desempenho da empresa dentro daquele trimestre ou daquele ano, por exemplo, pegar o relatório anual, depois o consolidado. Se eu tiver muitos ativos, eu não vou conseguir dar conta de estudar sobre todos ou ler todos os relatórios, tá? Então o investidor que ele está começando, por exemplo, eu estou começando, eu tenho 8 ativos. E eu já considero 8 um número já bem significativo para mim. Tem gente que começa com menos, começa com 6, por exemplo. Tá? Por quê? A gente tem pouco capital, então a gente não consegue ficar distribuindo o nosso dinheiro, porque a gente vai investir pouco. Tem pessoas que vão investir R$50, R$100. Então imagine distribuir R$100 para 20 empresas. Sendo que vocês podem ter ações ali que cada ticker está custando R$60, por exemplo, 65, 63, 62 reais. E para distribuir para as empresas ficar complicado. Então vocês fiquem com a menor quantidade. Depois que vocês atingirem um certo patamar, vocês vão adicionando novas ações dentro da carteira de vocês, tá? É uma das estratégias que pode ser utilizada, tá? Mas isso, quem vai definir o que é melhor é vocês, tá? Eu uso essa estratégia, tá? De ter uma certa quantidade de ativos, um pouco menor, tá? Para quê? Porque eu consiga ser diversificado e mesmo assim conseguir investir nesses 8 ativos, tá? Se eu tiver mais ativos, eu não vou conseguir acompanhar esses ativos e também eu posso faltar capital para fazer o crescimento constante da minha carteira, tá? Para mim não desbalancear minha carteira. Então a ideia é que eu mantenha sempre a minha carteira balanceada. Tranquilo, pessoal, tá? Outra coisa aqui que a gente vai ver, tá? A gente falou de 2 situações e tem mais uma razão aqui para a gente diversificar, que é a proteção contra eventos inesperados. Todo mundo viu o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, eu, por exemplo, sou gaúcho aqui, acabei não sendo afetado pelas enchentes que aconteceu, mas o pessoal ali viu, por exemplo, em Porto Alegre o que aconteceu, né? O pessoal da Serra lá também foi bastante atingido. Então, algumas empresas aí da área agrícola podem ter sido bastante atingidas. Então, imagine uma pessoa que investe apenas em empresas do setor agro, tá? Então, o impacto pode ser bem significativo, tá? Então, a nossa diversificação também tende a evitar esses eventos inesperados. A gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Então, eventos imprevistos afetam uma indústria, uma empresa específica. Esses eventos que possam afetar, no caso, né, eles têm um menor impacto numa carteira que esteja diversificada. Tá bem, pessoal? E as estratégias que a gente tem aqui de diversificação, tá? A gente tem algumas estratégias aqui, tá? Algumas a gente, no caso eu adoto, outras não, tá? A gente vai ver algumas aqui, tá? Eu vou comentar, mesmo que eu não adote alguma, eu vou comentar para vocês porque são estratégias que vocês podem julgar que sejam pertinentes para vocês, tá? Então, no caso aqui, diversificação setorial, tá? O que é diversificação setorial? Então, a gente vai investir em ações de diferentes setores da economia.
Por exemplo, não que vocês vão investir nesses setores, né? Mas, por exemplo, setor de tecnologia, setor de saúde, setor de finanças, setor de consumos e por aí adiante, tá? Eu vou trazer um gráfico aqui, por exemplo, de uma divisão por setor, tá? Então aqui nesse gráfico a gente tem divisão aqui por 3 setores, tá? A gente tem aqui um investimento em setor financeiro, a gente tem um investimento em setor de utilidade pública e a gente tem em materiais básicos. Então eu tenho 3 setores aqui. E esses 3 setores, eles também podem estar diversificados. Então posso ter subdivisão, que a gente chama de divisão setorial, setorial de segmento, tá? Desculpa, tá? Então eu vou pegar o meu divisão por setor e vou segmentar ele. Então aquela divisão que a gente tinha de financeiro, por exemplo, a gente dividiu ele, a gente consegue ver que a gente tem uma parte em banco e uma parte em seguradora, tá? A gente tem que uma parte daquela de utilidade pública, a gente tem em energia elétrica e a gente tem uma parte em saneamento. E a gente tem a outra partezinha do outro segmento é papel e celulose. Então, a gente tem os percentuais aqui, ó, eu vou só desligar minha câmera aqui, pessoal, tá? Para que vocês consigam ver o percentual aqui que ficou atrás da câmera, tá? Deixa eu só desligar aqui, tá? Eu vou seguir falando aqui, tá? Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, bancos, eu tenho 28%. Então, 28% está investido em banco, 26% em seguradoras, 25% em energia elétrica, 12% em saneamento e 6% em papel e celulose, tá? A minha ideia é que o quê? Que eu não tenha mais do que 25% investido em cada segmento. Ah, beleza, Rodrigo, mas tu tem aí em banco 28%, tu passou dos 25%. Sim, porque a gente também tem que ficar atento, pessoal, às oportunidades que o mercado apresenta para a gente, tá? O que aconteceu agora no último mês, tá? Os setores bancários, o banco que eu invisto, ele estava muito barato e estava com desconto, tá? Então, eu aproveitei que essa ação estava barata para comprar, tá? Isso a gente vai comentar nos outros vídeos, quando eu vou falar dos métodos de análise que a gente tem, que eu utilizo 4, tá? A gente tem que sempre comprar a bons preços, tá? Não é porque eu invisto em uma ação que eu sempre tenho que comprar ela, tá? Eu posso ir comprando ela todo mês? Posso, seria o ideal, tá? Mas se a gente conseguir comprar a bons preços, melhor. E aí o que acontece? Em dado momento, vocês podem fazer um desequilíbrio na carteira de vocês, que a gente chama de desbalancear a carteira. Então ela ficou desbalanceada. Por quê? Ela ficou mais pesada para o lado de bancos, onde eu tenho um maior percentual investido. Mas a ideia é que o quê? Eu invisto lá, mas depois eu vou investindo nos outros segmentos, nas outras ações, para quê? Para que ela volte a ficar balanceada, tá? Mas não seria o ideal, por exemplo, eu ter uma ação. Digamos, eu comentei com você sobre, digamos assim, Petrobras. Digamos lá que eu tenho 8 ações, tá? E uma delas é Petrobras. Imagina eu ter 50% do meu investimento está em Petrobras. Das 8 ações, metade do valor, 50% que está aplicado nas 8 ações está só em Petrobras. É muito arriscado isso, tá? Então a gente tem que sempre controlar um pouco, tentar deixar equilibrado. E aí vocês olharem, vocês que vão definir o percentual que vocês vão definir para cada segmento e para cada ação, tá? Por exemplo, banco, eu tenho 2 bancos. Seguradoras, eu tenho 2 seguradoras. Energia elétrica, eu tenho 2 empresas de energia elétrica. Eu tenho uma de saneamento e uma de papel e celulose. Papel e celulose é commodity, tá? Então depende do ciclo da celulose, depende do preço da celulose. Então a gente comentou sobre isso nos vídeos passados, tá? Então dê uma olhadinha lá nos outros vídeos. Esse tipo de ação, tá? Esse tipo de empresa, ela tem uma volatilidade bem maior, tá? Então, empresas que têm volatilidade maior, eu não me sinto muito confortável ainda para ter uma porcentagem muito significativa da minha carteira. Então, eu prefiro investir em empresas que já estão consolidadas
que já vem há longos anos demonstrando um bom desempenho, tá? Do que uma empresa aí que sofre muita volatilidade durante os anos no mercado, tá? Então, isso vai de estratégia de cada um, tá? Mas seria aí uma estratégia que vocês poderiam utilizar, tá? Então, são coisas que vocês aí já podem começar a pensar, tá? Outra situação aqui, tá? É diversificação geográfica, tá? Então, por exemplo, a gente investir em ações de diferentes regiões do mundo, aproveitar oportunidades globais e reduzir o risco específico de um país. Então, tem muita gente também que faz investimento nos Estados Unidos, porque é o mercado mais eficiente, tá? Como eu pretendo ainda investir no mercado estrangeiro, tá? Principalmente nos Estados Unidos, mas como eu sou iniciante ainda e tenho pouco capital investido, eu prefiro investir nas empresas do Brasil ainda, porque eu acho que tem muita oportunidade aqui ainda, tá? Então eu não diversifico nesse sentido, mas eu vou dar um exemplo, tá? Eu falei que a gente não vai investir em fundo imobiliário, pelo menos não é o foco aqui no canal, tá? Eu não vou investir nesse momento em fundo imobiliário, tá? Mas eu vou dar um exemplo baseado nos fundos imobiliários. Fundo imobiliário do tipo tijolo de galpões logísticos. Então, vocês compram o fundo, uma cota do fundo, e vocês, como se vocês fossem proprietário dos galpões de logística, tá? Então, vocês vão receber uma parte do aluguel todo mês, tá? O ideal é que quando vocês fizerem uma análise desse fundo de investimento, vocês peguem fundos que tenham uma quantidade significativa de imóveis, mas não tenham os imóveis concentrados num único lugar. Tá? Porque, novamente, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Imagina que vocês tivessem um fundo que tivessem 5 imóveis e todos os imóveis estariam em Porto Alegre, nas margens do Rio Guaíba. Tá? Então, esses imóveis seriam alagados. Então, o fundo provavelmente deixaria de pagar, perderia inquilinos, provavelmente. Tá? Então, o ideal é que vocês peguem fundos, tá, que sejam diversificados nas regiões do país. Então, tem 2 galpões em São Paulo, ou 5, 6 galpões em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, uns 5 em Santa Catarina, uns 2 no Rio Grande do Sul, uns 3 no Amazonas. Isso aí são só exemplos para vocês, tá? De diversificação baseada em pontos geográficos, tá bem? Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro, tá? Qualquer coisa vocês deixem nos comentários, tá? Um outro tipo que a gente pode fazer aqui também é a diversificação por tamanho da empresa, tá? Então, a situação da empresa, a gente pensando nessa questão, a ideia seria fazer uma combinação de ações de empresas grandes, que a gente chama de blue chips, médias e pequenas empresas, tá? Na nossa carteira. Isso aqui para nossa estratégia de renda passiva, que a gente vai buscar empresas que pagam já um dividendo bom acima de 6%, do setor Best, Buy and Hold, tá? Então, Best, bancos, energia, saneamento, seguradora, tá? Essas seriam as empresas básicas ali do Best, tá? A gente vai procurar empresas que já sejam consolidadas no mercado. Talvez elas não tenham uma alta no valor da ação muito significativo. Não, por exemplo, a ação não vai explodir, subir muito. Ela vai estar subindo constantemente durante ao longo dos anos, tá? Mas ela não vai ter aquela explosão de crescimento, tá? Então a gente vai investir em empresas um pouco mais consolidadas no mercado, mas vocês podem adotar essa estratégia também, tá? No nosso caso aqui a gente vai pegar empresas que são prioritárias aí do método Best de investir, tá? Eu acho que eu tenho um gráfico aqui só para mostrar para vocês, tá? No caso aqui tem os tickers, tá, de algumas empresas, tá? Então aqui mais uma rodelinha de pizza aqui mostrando para vocês, tá? Então quem não entender esses tickers aqui, pessoal, dá uma olhadinha no vídeo anterior que a gente comentou sobre os tipos dos tickers das ações, tá? Então aqui eu tenho Banco do Brasil, aqui eu tenho Banco do Brasil Seguradora, aqui eu tenho Taesa, que é uma transmissora de energia, eu tenho Sanepar, tá? Que é uma de saneamento,
Eu tenho Caixa Seguridade também, que é uma seguradora. Eu tenho CEMIG, que é uma da energia elétrica também. Eu tenho Banest, tá? Que é um banco do estado, aqui do, se não me engano, do Espírito Santo. E tenho o Klabin, que é da parte de papel e celulose. Então vejam, a minha maior concentração aqui está nas empresas de maior porte. Porque são empresas já consolidadas no mercado, são empresas muito robustas, tá? Empresas menores vão tendo uma distribuição, um percentual menor na minha carteira, porque elas podem correr um risco maior. Por exemplo, o Banest, ele é um banco de estado, então ele é muito menor do que um banco do Brasil. Então, eu me sinto mais confortável investindo num banco que já existe há mais de 100 anos, consolidado no mercado, tá? Então, o meu percentual do investimento no banco vai ser no banco mais seguro. Então, é mais seguro investir no Banco do Brasil do que no Banesp, tá? Mas isso vai de cada investidor, pessoal. Cada investidor aí vai definir as suas estratégias, tá? Aqui pensando um pouquinho nessa parte de tamanho de empresas, tá? Então, é uma estratégia que eu utilizo, tá? Então, vocês vão ter que definir o que fica melhor para vocês. Tranquilo, pessoal? Dando prosseguimento aqui, tá? Então, a gente teria a nossa última partezinha aqui, que seria diversificação por estilo de investimento, tá? Então, o que seria? Então, a ideia é o quê? É misturar diferentes estilos de investimento, como de crescimento, de valor e de dividendos, tá? Como a gente busca pagadoras de dividendos, a gente vai sempre dar prioridade para o método BEST, mas nada impede que a gente inclua outras ações, tá? Mas dificilmente neste momento, como eu sou um pequeno investidor, eu vou adicionar empresas de crescimento. Até eu tenho o Klabin, Klabin é considerado uma empresa de investimento, mas também pode ser encarada como uma empresa previdenciária, uma empresa para aposentadoria, tá? Que ela tem um potencial de crescimento bem grande. Tá? Então não posso dizer que não invisto assim, mas eu não vou pegar, selecionar empresas menores, tá? Com percentual de crescimento. Eu vou dar prioridade principalmente a empresas que são boas pagadoras de dividendo, empresas que a gente chama de empresas previdenciárias, empresas que eu vou levar para a minha aposentadoria ou que vão garantir uma aposentadoria para mim. Tranquilo, pessoal? Aqui também tá falando um pouquinho sobre a diversificação em estilos de investimento. Eu trouxe um gráfico para você só para mostrar algumas coisas, tá? Então existem muitos tipos de investimento, pessoal. A gente está falando aqui de renda variável, ações, tá? Mas aqui, por exemplo, aqui um perfil arrojado, um exemplo de um perfil arrojado, tá? Ele vai fazer a distribuição, tá, dos investimentos deles em diversos ativos diferentes. Por exemplo, eu vou fazer investimento aqui em fundo imobiliário, a pessoa figurada, tá? Um exemplo, tá? Aqui eu vou ter a distribuição em renda fixa, então eu vou ter um pouco em pós-fixado, 24%, eu vou ter 4% aqui em pré-fixado e vou ter aqui um pouco atrelado à inflação, 16%. E de renda variável, eu vou ter 28% do total da minha carteira, sendo 18% no Brasil, que seria esse de baixo aqui, né? E 10% internacional, que seria esse de cima, tá? Na parte de fundos multimercados eu teria 21%, né? O fundo imobiliário seria esses aqui, tá? Eu teria a parte de líquidos aqui 16%, que seria essa partezinha aqui, ó. E alternativos 4%, que seria essa parte aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou diversificando por estilo de investimento, tá? Então eu estou selecionando ativos diferentes, ou seja, eu estou diversificando o meu investimento. Só que lembrem, cuidado com o número de ativos que vocês colocam na carteira de vocês, porque vocês podem acabar pulverizando demais a carteira. Em vez de fazer uma diversificação, vocês vão pulverizar demais, tá? Vocês não vão conseguir acompanhar todos os ativos de vocês, tá? Pessoal, eu acho que por assim, básico para a gente começar, eu acho que seria isso, tá? Então a ideia aqui, tá, é deixar algumas dicas finais para vocês, tá? Então, essas dicas elas servem para garantir que uma diversificação seja um pouco mais eficaz, tá? Então, algumas coisas vocês têm que levar sempre em consideração. Então, reavaliar regularmente, tá? Então, verificar
a nossa carteira periodicamente para garantir que ele ainda esteja diversificado e não pulverizado, tá? Ou não esteja diversificado, eu tenho ativos de menos, tá? Eu estou correndo muito risco, tá? Cuidado com excesso de diversificação, aquilo que eu falei para vocês, tá? Diversificar é bom, mas excesso pode diluir os retornos potenciais e a gente deve encontrar um equilíbrio entre isso, tá? Outra dica que vocês podem utilizar, tá? Que no caso eu não estou utilizando ainda, mas futuramente possivelmente eu vá utilizar, é o uso de ETFs, tá? Então, quem não sabe o que é ETF, ETF, dá uma pesquisada sobre isso, tá? E fundos de índice, tá? Esses instrumentos podem facilitar a diversificação, proporcionando exposição a um grande número de ações com uma única compra, tá? Talvez eu traga um vídeo sobre ETF, tá, no futuro aqui, tá, porque como eles replicam alguns índices aí e os índices alguns índices utilizam ações, tá, seria uma cesta de ações, então acho que é interessante trazer um conteúdo sobre isso, mas dê um estudado sobre ETF também, tá. Pessoal, agora sim, tá, o vídeo ficou um pouquinho longo, tá, desculpa, tá, mas era bem importante trazer esse conteúdo para vocês, tá. Então, quem gostou, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo sobre diversificação. É uma parte bem importante, pessoal, que vocês têm que levar bastante em consideração. Proteger o capital de vocês. A gente sabe que adquirir capital, economizar, né, é difícil, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado, né, na hora de fazer investimentos, tá bem? Então, se você gostou e achou útil, né, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para seguir mais dicas e estratégias de investimentos. Tá bem, pessoal? Então, encerrando aqui, a gente se encontra no próximo vídeo aí. Bons investimentos e até mais. Obrigado, valeu!